Quando Jesus estava pregado na cruz, ele gritou em alta voz: Pai, por que me abandonaste? Esse é um dos momentos mais emocionantes e misteriosos da Bíblia. À primeira vista, pode parecer que Jesus estava questionando ou duvidando de Deus, mas a verdade por trás dessas palavras é muito mais profunda. Para entender o que Jesus quis dizer, precisamos lembrar que ele estava passando pelo pior sofrimento físico e espiritual possível. Jesus não estava apenas sentindo dor no corpo por causa dos pregos e da cruz. Ele também estava carregando sobre si todos os pecados da humanidade. Isso significa que, naquele momento, ele sentiu o peso da culpa, da vergonha e da separação de Deus que nós, como seres humanos, deveríamos sentir. Mas por que Jesus gritou: Pai, por que me abandonaste? A resposta começa com o fato de que Jesus estava citando o Salmo 22, um salmo escrito centenas de anos antes, e que fala sobre sofrimento e confiança em Deus. O início desse salmo expressa a dor de alguém que se sente abandonado. Mas, mais tarde, ele termina com palavras de vitória e esperança. Ao citar essas palavras, Jesus estava nos mostrando que, embora naquele momento parecesse que ele estava completamente sozinho, a história não terminaria ali. Ele sabia que sua morte traria salvação e vida eterna para a humanidade. Agora, é importante entender que Jesus nunca esteve realmente abandonado por Deus. Deus, o Pai, ainda estava com ele. Mas Jesus estava carregando o pecado de todos nós. E o pecado nos separa de Deus. A sensação de abandono que Jesus sentiu era o resultado do peso do pecado que ele carregava em nosso lugar. Isso era parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Quando pensamos no que Jesus fez por nós, percebemos o quanto fomos amados. Ele voluntariamente tomou o nosso lugar. Imagine a dor emocional de sentir-se separado de alguém que você ama profundamente. Jesus sentiu essa dor para que nós nunca tivéssemos que senti-la. Ele suportou o abandono para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Mas afinal, por que Jesus precisava passar por isso? O pecado, desde o início da história da humanidade, nos separa de Deus. No Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, a relação perfeita que tinham com Deus foi quebrada. Desde então, a humanidade tem vivido afastada de Deus por causa do pecado. Mas Deus, em seu amor, criou um plano para restaurar essa relação. Esse plano envolvia o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, para pagar o preço dos nossos pecados. No Antigo Testamento, o povo de Israel oferecia sacrifícios de animais para cobrir seus pecados, mas esses sacrifícios não eram suficientes para remover completamente o pecado. Eles eram apenas uma sombra do que viria no futuro. Jesus foi o sacrifício perfeito e definitivo. Ele, sendo sem pecado, tomou sobre si os pecados do mundo e os cravou na cruz. Quando ele gritou: Pai, por que me abandonaste? Ele estava experimentando o sofrimento espiritual que o pecado traz. Esse momento também nos ensina algo importante sobre a fé. Mesmo quando sentimos que Deus está longe, como Jesus sentiu naquele momento, podemos confiar que Ele está perto. Jesus sabia que a sensação de abandono era temporária. Ele sabia que, no final, Deus traria vitória e que seu sofrimento não seria em vão. Assim como no Salmo 22, que começa com desespero, mas termina com esperança, Jesus sabia que sua morte seria o início de algo glorioso. Então, quando ouvimos Jesus dizer: Pai, por que me abandonaste? Devemos lembrar do amor imenso que Ele tem por nós. Ele se colocou em nosso lugar, tomou o castigo que merecíamos, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Esse grito na cruz é um lembrete do preço que foi pago pela nossa salvação. Por fim, Jesus nos mostrou que mesmo nos momentos de maior dor e escuridão, podemos confiar que Deus tem um plano. A sensação de abandono que ele sentiu foi um sacrifício necessário para que nunca mais precisássemos nos sentir separados de Deus. Por causa de Jesus, temos acesso direto ao Pai, e nada pode nos separar do seu amor. Esse momento na cruz é um dos maiores atos de amor que o mundo já viu.
É uma prova de que Deus nunca nos abandonará, porque Jesus já experimentou isso em nosso lugar. Ele tomou sobre si nossos pecados, nossas dores e nossa separação de Deus, para que pudéssemos viver em comunhão com Ele agora e por toda a eternidade. Por isso, quando refletimos sobre as palavras de Jesus na cruz, podemos entender que, mesmo na sua maior dor, Ele estava cumprindo o plano de Deus. E esse plano trouxe a maior das bênçãos, a chance de estarmos para sempre com Deus. Jesus foi abandonado para que nós fôssemos acolhidos, e essa é a grandeza de seu sacrifício. E é essa a mensagem poderosa que Jesus nos deixou. Ele enfrentou o maior dos sofrimentos para que nós pudéssemos ter vida eterna. Cada palavra na cruz nos lembra do seu imenso amor por nós e do sacrifício que ele fez para que nunca estivéssemos separados de Deus. Se esse conteúdo tocou seu coração e ajudou você a entender um pouco mais sobre o sacrifício de Jesus, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Juntos podemos espalhar essa mensagem de amor e esperança para muitos outros. Até o próximo vídeo.